Hello, students! Aqui é a Teacher Max e nós vamos estar dando continuidade às nossas aulinhas de inglês, tudo bem? Então, nós vamos iniciar com o Book 2 e nós vamos falar hoje sobre os prefixes and suffixes. Quem são esses carinhas do inglês? Então, pessoal, a primeira coisa que nós vamos, na verdade, falar aqui é que os prefixes and suffixes do inglês nada mais são do que vocabulário, ok? Existem algumas regras, ok? Que precisam não necessariamente ser seguidas, mas regras de formação que nós não vamos focar nisso, nós não vamos focar na regra, até porque é um assunto de revisão. Então, nós vamos focar somente no ganho de vocabulário. Tudo bem? Porque a maioria dos nossos exercícios aqui do Book 2, que são as duas primeiras unidades, elas falam de tradução dos prefixes and suffixes. Então, vamos entender o que eles são, certo? E não vamos focar em regras. Não que elas não sejam, ok, pessoal, essenciais, mas no momento elas não são importantes para nós. Pessoal, então vamos entender aqui de maneira muito simples o que são os prefixes. Lembrando, na nossa apostilinha, os prefixes estão na página 234. Vamos começar por ele e depois nós voltamos para a página 231, que é a primeira página do livro, para falar sobre os sufixos. Então, pessoal, o que são os prefixes? Prefixes é a parte ou letra que vem antes da palavra principal, ou seja, sempre no início, antes da palavra. Vamos ver aqui alguns exemplos. Nós temos a, ad, anti, be, contra, dis, miss and on. Pessoal, todas essas palavrinhas que estão aqui na nossa tabelinha são prefixos, certo? Então, elas são ou letrinhas ou palavrinhas que são sempre adicionadas antes da palavra. Todas elas têm um sentido, ou seja, um significado. A função dela antes da palavrinha. Então, por exemplo, no caso da a, ela tem o sentido de negar, sem. Add, adicionar ou movimentar. Anti, contra. Be, em toda parte, lugar ou completamente. Contra, oposto. Dis, oposto de negação. Miss, incorretamente. An, negação. Então, for example, nós temos aqui algumas palavrinhas. Atheist, advanced, antibiotic, bespatter, bewitch, contraceptive, dismount, dislike, misfire, misunderstood, unfriendly. Então, do nosso lado direito, nós temos aqui a tradução dessas palavrinhas, certo? Então, elas existem de uma maneira original, mas uma letrinha ou uma palavrinha foi adicionada antes para acrescentar ali no seu sentido, certo? Ou alterar o sentido. A teacher colocou, pessoal, aqui mais alguns exemplos, certo? De prefixes. E aqui, no caso, os prefixes mais utilizados na língua inglesa, né, pessoal? Então, on, in, im, né? O famoso il, o this e o ear. Então, nós temos aqui algumas palavrinhas, nós temos aqui alguns exemplos, certo? Como eles se comportam, como eles são adicionados nessas palavrinhas. Então, vocês podem também estar aqui dando uma olhadinha nesse vocabulário, ok? Agora, quando nós falamos de suffixes, pessoal, é o oposto. Os sufixos, ao contrário dos prefixos, são adicionados sempre no final das palavras para alterar o significado delas. E sempre em inglês é importante saber que pessoal, eles estão ali, na verdade, mais para nos dar um ganho de vocabulário, certo? Nós sempre precisamos saber o significado deles, eles já existem, eles estão ali para nós utilizarmos. Nós precisamos conhecê-los, os principais, certo? Para que o nosso vocabulário aí ganhe uma melhora. Vamos ver aqui um exemplo com a palavra help. Pessoal, no caso da palavrinha help, foi adicionado um prefix e um suffix. Então, aqui no caso, a palavrinha help, que significa ajuda, ela foi transformada, ou seja, ela sofreu uma mutação e se tornou inútil, ou seja, aquele que é incapaz de ajudar. Então, ela se tornou totalmente o oposto. Nós adicionamos o prefixo on e nós adicionamos o fully no final, certo? Que transformou a palavrinha ajuda na palavrinha inútil aqui no caso.
certo, pessoal? Então, unhelpfully é algo inútil, certo? Ou uma pessoa inútil, aquele que é incapaz de nos ajudar, de ajudar em alguma situação. Pessoal, nos nossos últimos slides, a teacher deixou aqui alguns exemplos, certo? De palavrinhas no seu sentido original, ou seja, a palavra primitiva, com a sufixação, ou seja, no caso dos sufixes, né? E a tradução, como ela se transformou depois, qual é o significado dela depois. Então, é muito bacana aí para acrescentar no vocabulário de vocês, ok, pessoal? Então, pessoal, conforme os slides vão passando, a teacher vai estar aqui falando para vocês como que vai funcionar os nossos exercícios, ok, pessoal? Lembrando que os suffixes e prefixes são ganhos de vocabulário, então são palavrinhas que vocês acabam conhecendo, ok? Não precisem se preocupar com regra de pegar uma palavrinha, né, da forma primitiva dela e o que eu adiciono antes e o que eu adiciono depois, o que eu tenho que adicionar, ok? Não vamos focar nisso agora, nós vamos focar no ganho de vocabulário. Por isso que para alguns exercícios aqui, no caso da página 231, até a nossa página 235, pessoal, nós vamos precisar pesquisar os prefixes e os sufixes para podermos realizar aqui os exercícios, tá, pessoal? Então, é o que a teacher vai pedir para vocês fazerem aqui nesse Book 2. Nós vamos fazer os exercícios de interpretação de texto, ok? E nós já vamos para a parte gramatical do suffix, que é o nosso primeiro. E lá na página 234 e 235, nós vamos focar nos prefixes. Então, nós temos uma série de frases na qual nós temos os prefixes ou os suffixes ali em negrito e nós precisamos passar, ou seja, para o português, fazer a tradução dessas palavrinhas. Então, o que significa careless? O que significa strongly? O que significa workers? Certo, pessoal? O que significa overreact? Então, vocês vão precisar ir atrás dessas palavrinhas e adicioná-las ali no exercício, ok, pessoal? Lembrando, qualquer dúvida, a teacher está no Class App, ok? E nós vamos estar aí dando continuidade aos nossos assuntos. Lembra que o que vocês estão vendo aqui no primeiro médio é sempre revisão daquilo que vocês já viram um dia, ok, pessoal? Então, a teacher está aqui à disposição. Kisses, have a nice day!